as linguagens orientais, principalmente no caso o chinês, que vamos dizer, o pai do japonês, você sabe que tem ali, são os milhares de letras que tem. Letra que eu estou chamando, do ponto de vista de ideogramas. São os ideogramas. Agora, veja, esses ideogramas é que me deram essa ideia. O processo é da China. Além de ser bem mais fonéticas também, né? Tem a coisa da comunicação. Mas agora, veja, tem muito mais coisa atrás disso tudo. Muito mais coisa. Agora, por exemplo, o que eu quero falar aqui no trimestre aqui, eu já estou colocando os dados dos ideogramas chineses dentro dessa história. Se você for olhar, tem isso tudo. Sim, sim. Agora, você tem que lembrar que o enumerador é um chinês. Tem que ter energia na hora. A última vida dele foi na China. Eu estou junto com esse processo. Outra coisa, eu chamo de enumerador. O que é isso aqui? É uma enumeração de 3 vocábulos. Você está entendendo como é que é a situação? Agora, ele, que é meu companheiro de quanto tempo, coisa no tempo, é aquilo que eles gostam de falar, imemorial, dentro da minha historiografia, ou a historiografia dele, de vocês, ele é imemorial, é de muito tempo. E agora, dentro dessa ideia, com o processo chinês, você vê os ideogramas, tudo aí dentro desse processo. Agora, o português, eu acho muito mais avançado do que o próprio chinês. Não adianta nada você ter aquele monte de ideogramas que você demora 20 anos para dominar o idioma. O português, para uma pessoa que é lúcida, num ano ela pega bem o português, em tudo, para escrever, para traduzir, para falar, para interpretar, para tudo. Agora, os ideogramas chineses, hoje, do que existe no mandarim oficial, são 20 anos que a pessoa tem que estudar. É muita perda de coisa secundária nisso. Mas também quando o cara aprende, ou termina de aprender, ou chega num nível bom, ele você não esquece na outra vida aqui. Sim, ao meu caso, como é que eu fui arranjar isso? Isso, então. Porque domina a comunicação, aprende quando eu comecei a falar nisso, o primeiro curso lá, eu falei assim, gente, nós vamos fazer aqui, é um processo de palavra cruzada, enigma, charada, nós vamos, trocadilho, vamos ver se vocês entendem isso. Agora, não podia levar para um processo de mental soma muito forte isso aí. Hoje eu já posso, vocês já estão entendendo o que eu falo. É muito direto. Gente, só de vir 146 pessoas que atenderam para fazer esse curso, já mostra que tem interesse. Isso não era assim. O primeiro curso que eu dei, apareceram os gatos pingados. Entende? E eu via que não tinha. E olha, eram as melhores pessoas que estavam lá na época. Você falou, era tido como uma coisa mais de en passant. Agora, veja, eu tive que levedar a massa. A massa crítica teve que ser enriquecida. Vocês estão entendendo? Esses anos todos para chegar aqui. Agora, a hora que nós fazemos o tertuliário, vocês aguentam, que aí agora é marretada no mental soma. Marretada no mental soma. Está certo, Arlindo? Você está de acordo? Então, tá. Bom. Professor, sim. Eu queria entender mais um pouco o consciência. Depois de toda essa estratificação toda, né, acabando com a imaginação, tudo isso, vai ficar o quê? O substrato das ideias, que seria a energia conteudística, não é isso? Isso. Não é? Então, a gente poderia, não sei se está correto, formar aí um megapensene, seria consciência conteudística insígnia, sem signo. Até um certo ponto, mas tem uma pior do que essa que eu já falei há muitos anos. Consciência, conteudística energética. Ah, sim. O que você acha? Não é melhor do que essa aí? Sim, também. Essa é antiga. Agora, outra dúvida. Quando o senhor falou no megapensene, o senhor falou, tem o PEN, o SEM e o N. E como a consciência vai ser uma linguagem exclusivamente do mental soma, continua o SEM? O SEM? Lá dentro? Não, consciência não é pensene. Não é pensene. Então quem é que falou tudo. Que é? Eu não falei. Você falou? Não. Eu não falei. Não, o senhor não falou. O senhor falou sobre o megapensene trivocabular. Vamos devagar com isso. Pensene é uma coisa, consciência é outra coisa. Deleta o consciência. Ah, tá certo. Eu estou falando no megapensene trivocabular. Sim, você falou pen, sem e o N. Quando chega no consciência vai perder tudo isso aí.
Tudo isso está em estudar. Agora, o 100, ele aparece sim, como sentimento elevado. Isso é do mental soma. Sim. Eu já expliquei isso também tudo, desde o início. Então, sai desde que eu comecei a falar em pensenologia. Então sai o PEN, fica o 100 e o N. Não, você ainda não entendeu, não fica nada disso. Mas não fica, Fica a energia realidade. pra- A realidade constituída pelo processo da ideia da pessoa, ou seja, a manifestação consciencial da consciência. Sim, mas isso tudo não é energia, professor? O que não é energia? Então o N não é energia? A energia é o instrumento da consciência. Agora, o que é você? Eu não sei o que é você. A ciência que eu proponho chama conscienciologia, o estudo da consciência. Eu não sei o que é isso. Energia a gente já sabe, que é a coisa que funciona aqui, mas consciência eu não sei. Por exemplo, eu não sei nada sobre a consciência livre, é uma consciência. A gente está falando, eu estou debulhando as coisas, faço esse monte de livro, dou tanta aula, curso, etc., tertúlia diária, para falar uma coisa que eu ainda não sei. Então, E quem é que sabe? o que o senhor quer dizer O que é você? que esse substrato ainda pode ir Esse além da substrato, por energia. isso que eu falo da consciência livre. Gente, escuta só, Rosa. A hora que eu pego e começo a debulhar essas coisas todas, que parece que eu estou fazendo, eu sou rebarbativo, eu estou repetindo as coisas, não tem nada. Nós estamos caminhando para aprofundar cada vez mais aquilo que nós já conhecemos, ó, já estão com a barba maior do que a minha, é super antigo o processo, é remoto, mas, no entanto, é coisa nova. Nós ainda não avaliamos isso. Não avaliamos e nem avalizamos nada. Eu não posso chancelar isso. Entendi agora. Tudo isso está em caminho. Quer dizer, Nós estamos em andamento. Não tem nada absoluto, não tem nada definitivo. Tudo está a caminho, em andamento. Outra coisa, toda pesquisa da consciência, a rigor, ela está em aberto. Você não pode fechar. Nada que eu falo aqui é definitivo. Agora, com referência a esses megapensamentos e vocabulário, esse não é o abertismo absoluto. Ô, Val, Está certo isso aí? Entendi, professor. Quer dizer, nós estamos definindo com os signos que nós Nós temos, estamos chegando a ver o que nós mas somos. não sabemos o Aqui, que ó, vamos encontrar. Nós vamos chegar lá. Eu acho que o Serenão já está sabendo bem próximo da realidade. Agora, quem sabe quem é a si mesmo para mim, é só a CL. Foi por isso que eu coloquei lá no Projeções da Consciência. Foi o primeiro livro que eu quis fazer para expor a situação para o povão, falando sobre conscienciologia. Chama Projeções da Consciência. O último capítulo é uma CL. Obrigada, professor. no caso do conceito lá da fenomenologia do nada, ele chega bem próximo disso, né? Que ele fala que só existe em relação, que é o per si, né? O em si não tem nada, que é o do Sartre, lá, aqueles negócios. Isso tem a ver também com isso que você fala da criação. Da criação, então, se ela não tiver o verbo que relaciona ela não existe. É ação. Escuta, o que é a vida? É movimento. Não, porque O que é a consciência? É a vida. O que é a vida? É o movimento. Se criou uma coisa que não tem movimento, aquilo não vive, aquilo não existe. É uma inexistência. Por isso que eu uso muito o verbo Isso é o nada, inexiste. isso é o nada Aqui, ó, filosófico. inexiste. Eu uso muito essa expressão aí para fazer o mega pensene, que é de propósito, para fazer a pessoa pensar na inexistência. Por isso que não tem nem pensene, Lá pela Santa não pode ter nada disso. porque senão ele já Não, seria uma veja relação. bem, você vai acabando com tudo. Isso é muito bom quando a gente passa o eraser, a borracha. Você está com um desenho, então você acaba com o microfone da pessoa, depois a mão dela, depois o braço, depois a cara, depois o óculos, depois isso, depois aquilo. Daqui a pouco não tem nada, ficou tudo em branco. Aí aparece a consciência. O que é a consciência para nós? A folha em branco. Essa é a definição de nirvana, né? É isso. Do Suzuki, Não, isso lá. vem do Aristóteles, Santo Aristóteles, o Tales de Mileto já estava dando umas ideias assim. O Zen lá do Suzuki, ele fala... Toda, né? isso aí. Agora, o pior da história, os egípcios também, mas é que muita coisa se perdeu. Para mim, um dia, eles ainda vão achar uns negócios que os egípcios falavam com mais substância. No meio da areia lá, deve estar guardado alguma coisa. Então, Walter, aquilo que eles falam... Porque tinha coisa mais séria. Eu acho muito estranho, por exemplo, o lugar que a gente tinha iniciação, eu nunca vi as coisas dos egípcios falando naquilo.
No entanto, eu e Eurico participamos daquilo, a gente sabe. Eu mesmo conversei com ele, falar do corpo sobre o assunto. Ele, sabe, confirmou tudo do jeitinho que eu tinha.